Fala aí pessoal, beleza? Tudo jóia? Marcão aqui com vocês, professor Marco Aurélio. Bem-vindo à terceira lei de Newton, né? A última lei de Newton, finalmente, não é verdade? Como que é a terceira lei de Newton? Bom, para toda ação, ou seja, para toda força, existe uma reação de igual módulo, mesma direção e sentidos contrários. O que é, né, essa afirmação? O que ela quer dizer? Né? Para toda força existe uma força igual módulo, mesma direção e sentidos contrários. Primeiramente, pessoal, o que é módulo? Módulo nada mais é do que intensidade, tá? Nos livros de física você vai encontrar escrito módulo muitas vezes, porém módulo quer dizer intensidade. A gente poderia ler essa mesma frase da seguinte maneira: para toda ação, para toda força, existe uma reação de igual intensidade, mesma direção e sentidos contrários. Vamos ver esta frase com muitos exemplos, tá? Então vamos lá. Primeiramente, temos que relembrar o que é direção e sentido, não é verdade? Isso é uma coisa que é básica, porém é válido relembrar. Pessoal, direção é a reta de suporte, é uma reta. Ela não aponta para nenhum lugar, é apenas uma reta. Ela pode estar de forma horizontal, ou seja, pode ser uma direção horizontal ou pode ser uma direção vertical, que a gente vai ver em seguida. Na direção horizontal, nós podemos ter sentido, né? Colocar uma seta para a direita ou uma seta para a esquerda, entendeu? Então, o sentido é a seta. Lembra-se sempre disso, tá? Sentido é a seta. O som da letra S é uma mnemônica para você lembrar disso. Já, né, aqui, sentido direita, sentido esquerda. Já, né, na direção vertical, nós temos uma reta, ela não está apontando para nenhum lugar, ela está em pé, ou seja, uma direção vertical. Mas pode ter um sentido, né, pode ter uma seta apontando para cima ou uma seta apontando para baixo. Então, sentido para cima, o sentido dessa seta e o sentido dessa seta que é para baixo. E a direção é vertical. Tudo jóia? Definido aí, então, qual que é a diferença entre direção e sentido? A única diferença é que direção não aponta para lugar nenhum. Direção é vertical ou horizontal. E sentido é esquerda, direita, e sentido está sempre apontando para algum lugar, tá? É a seta. Definimos o que é a direção e o sentido, relembramos, na verdade. Vamos agora para a terceira lei propriamente dita, tá? Vamos supor aqui que nós temos o nosso personagem, ele está aqui de patins e ele quer ganhar movimento, ele quer andar de patins, mas ele está sozinho, ele não sabe muito bem como, porém tem uma parede na frente dele aqui, ó. O que é a ideia dele? Bom, eu quero entrar em movimento, o que eu devo fazer? Meu Deus, vamos lá. Eu não sei se você já andou de patins ou skate ou alguma coisa que tenha rodinhas, mas o que acontece? O pensamento que vem é, bom, vou empurrar a parede. Por quê? Quando eu empurro a parede, eu vou entrar em movimento também, ela vai me empurrar. Então, inconscientemente, você já sabe disso, né? Que interessante. Você faz uma ação na parede, ou seja, você faz uma força numa dada direção, que é a direção horizontal, né? Você está empurrando na horizontal e, além disso, sentido aqui, né? Nesse caso, para a direita. A parede, por sua vez, vai exercer uma força de mesma intensidade que você está aplicando, uma força de mesma intensidade, também no mesmo sentido, que é horizontal, porém no sentido contrário, para a esquerda. Então essa aqui é a força de reação. E aí você ganha o seu movimento. Interessante, né? Se você quiser aumentar esse movimento, você precisa de aumentar essa força de reação que é aplicada em você, né? Para você ganhar mais movimento, você precisa sofrer mais força. A parede precisa de fazer mais força em você para você acelerar mais, né? Então, se eu quiser acelerar mais, a parede ela tem que fazer uma força maior em você. Como que faz para a parede fazer uma força maior em você? Se você aplicar uma força maior na parede. Porque a parede ela está respondendo à força que você aplica. Se você aplicar uma força maior, ela vai também aplicar em você uma força maior, né? Lembre-se, terceira lei de Newton, força de mesma intensidade, mesma direção, né? Porém sentido contrário. E aí você acelera mais, né? Interessante. E quais são os exemplos da terceira lei de Newton no nosso dia a dia? Lembra?
Nós precisamos de ter exemplos para poder fixar melhor, né? Então, o fato de você poder andar nada mais é do que a ação da terceira lei de Newton, pura. Vamos supor, ó, você está lá andando, né? Microscopicamente, entre o seu pé e o chão, entre a superfície do seu tênis, do seu sapato, do seu chinelo, do seu tamanco, sandália e o chão, existem, lembra que nós falamos daquelas pequenas rugosidades, né, que se encaixam? Pois é, são essas rugosidades, quando elas se encaixam, que permite você ter firmeza para poder aplicar uma força para trás, né? Você aplica uma força para trás, empurrando o chão para trás, e o chão, por sua vez, vai empurrar você para frente, né? Essa é a reação, ok? Então, nada mais é do que ação e reação. O seu pé empurra o chão para trás e o chão te empurra para frente, entendeu? Sentidos contrários, né? Para trás e para frente, sentidos contrários, porém na mesma direção vertical. Fantástico, não é verdade? Isso graças à força de atrito, né? Graças à força de atrito. É a força de atrito que está fazendo aqui você se movimentar, ok? Interessante. Olha só outro exemplo do foguete. O foguete, como que o foguete sobe, né? Como que o foguete sobe? Ele aplica uma... Então, nesse caso aqui, pessoal, voltando, a força de atrito, ela é responsável pela gente andar. Se não fosse a força de atrito, a gente não estaria andando, ok? Você empurra o seu pé para trás e a força de atrito empurra o seu pé para frente, né? Faz ele para o seu pé e aí você vai para frente, tá? Então isso é bem interessante. Se não tivesse a força de atrito, o seu pé ia deslizar para trás e você não iria ser empurrado para frente, né? Mesma coisa de você tentar andar num chão ensaboado ou tentar andar numa superfície de gelo. Você desliza o pé para trás, mas o chão é muito liso, ele não tem atrito, não acontece nada. Porém, o atrito, quando você empurra, né, desliza o seu pé para trás, o atrito ele vai fazer uma força para frente. Ele vai prender seu pé, faz uma força para frente. Aí você, entendeu? É movimentado para frente. Outro exemplo, foguete. Como que o foguete consegue subir? E por que tem que existir esse combustível sendo lançado para baixo? Vamos ver? Vamos congelar aqui a imagem do foguete subindo bem na hora que ele está lá em cima. E vamos ver que o foguete, qual que é a ação que ele faz? Qual é a força? Ele empurra o combustível para baixo. Ele joga combustível para baixo com uma força muito grande, né? Ele joga o combustível para baixo e, por sua vez, o combustível vai reagir a essa ação aplicando uma força no foguete na mesma direção vertical, porém para cima, né? Então, a reação é o combustível empurrar o foguete para cima. Essa é a reação. Por isso que o foguete sobe, porque para o foguete subir, ele precisa de ter uma força empurrando ele para cima. Como que faz, então, para ter uma força empurrando o foguete para cima? O foguete precisa de empurrar alguma coisa para baixo. Esse caso é o combustível. Você já deve ter brincado com aqueles balões que você assopra e aí solta. O ar sai de um lado e o balão vai para o outro, entendeu? E o balão fica rodopiando todo o recinto. Daquele mesmo jeito que o foguete faz, só que com combustível, ok? Então, qual é o resumo da terceira lei de Newton? Para toda força, para toda ação, existe uma força contrária, de mesmo módulo, ou seja, mesma intensidade, mesma direção, mas sentidos contrários, tá bom? Atua sempre em pares de corpos. A ação e a reação não se dá no mesmo corpo. Não tem como eu aplicar uma ação e uma reação em mim mesmo, tá? Quando um corpo aplica uma ação, é em um outro corpo, e esse outro corpo vai aplicar uma reação de volta. Então é sempre isso, a ação e reação é entre pares de corpos, tá? Nós vimos aqui nos nossos exemplos, foguete e combustível, né? Ou então é o seu pé e o chão, né? Então são dois corpos, sempre duas superfícies em contato ou não, mas que estão se relacionando com a terceira lei de Newton. Pessoal, se você ficou até aqui e compreendeu, eu agradeço muito a sua presença. Ficarei muito feliz se você colocar suas dúvidas aqui nos comentários.
e muita gratidão por você acompanhar essa série. Me diz aí o que você achou. Forte abraço, acompanhe a gente, leia o livro. Forte abraço, o professor Marco Aurélio despede aqui. Até a nosso próximo trabalho. Quem sabe a gente se vê por aí.